Olá, meus caros, estamos começando mais uma semana, finalzinho de junho. Hoje eu estou em Ribeirão Preto, pelo Tribunal de Justiça. E antes de começar os trabalhos, gravar um vídeo rapidinho sobre algumas dicas sobre petição inicial em ação de alimentos, nas ações de família em geral. Por que eu digo isso? Porque é extremamente importante a atenção para evitar uma emenda da inicial. Qual que é o efeito prático disso, né? Pode acontecer a emenda, pode ser necessário, não, a questão não é essa. A questão é o tempo que se perde com esse processo, né? Com essa inicial, ainda não tem o processo instalado. Por quê? Essa inicial, em varas com muito volume de trabalho, ela vai aguardar alguns dias, às vezes semanas, para ser despachado. E verificando que é um caso de emenda, tem um despacho para emenda, né? Uma decisão esclarecendo o que está acontecendo às vezes, mas tem um despacho para emenda. Essa deliberação vai ter a intimação do advogado, da advogada da parte autora, prazo para informar, prazo para emendar, o cartório encaminha concluso, cai na fila de conclusão de novo para análise do juiz, para daí analisar os pedidos da inicial, eventualmente pedidos de tutela urgente, e marcar mediação e a citação e intimação como um todo. Tá? Vejam que isso pode justificar uma demora de mês ou meses numa petição inicial. E o que nós vemos, quais as principais causas? Algumas primárias, né, e outras um pouco mais detalhistas para a situação concreta. Por exemplo, qualificação das partes, principalmente do requerido. Vejam, a parte autora, ela tem como buscar essas informações, né? Ela deve auxiliar o causídico, o advogado, em buscar essas informações. O mínimo de qualificação. A qualificação, ela busca identificar a pessoa, possibilitar que seja encontrada essa pessoa para ser chamada ao processo. A intimação e principalmente a citação, né? A primeira informação que a pessoa tem sobre o processo, é extremamente importante. Isso para possibilitar a relação processual, a gente tem que passar por isso. Ainda que às vezes não consiga todos os dados, mas pelo menos a pessoa tem que ser identificável e localizável. Não adianta entrar contra alguém, pedir citação por edital. Isso vai ter pouco efeito prático no processo, e mesmo que haja êxito no processo, a concretização, né, de uma eventual sentença de procedência tem pouco êxito, né? Não vai encontrar a pessoa. Quando encontra, a chance de ter um problema nesse processo por vício quanto à citação é relevante. Tá? Outra situação peculiar é juntada de documentos. Alguns seguidores aí comentaram comigo, né? A gente vê uma ação de alimentos que não se junta à certidão de nascimento da pessoa, né, da parte autora. Ou seja, como é que vai demonstrar o vínculo parental do autor, né, a criança, o adolescente, com o pai, com a mãe, por exemplo, né, a parte requerida? Como é que a gente vai saber que a pessoa tem esse dever alimentar se não tem a prova da maternidade ou da paternidade? Ou seja, é o básico, né? Vejam, falamos de coisas bem primárias, como a qualificação, a preocupação com a qualificação da parte requerida, documento que demonstre o vínculo do que está se pedindo. Outro equívoco corriqueiro é a mãe pedindo alimentos para o filho em face do pai. Vejam, é alguém fazendo um pedido de uma tutela jurídica em favor de outrem, né? A gente tem um problema processual aqui bastante claro. Quem que é o autor? A criança. Quem está pedindo alimentos para o pai, ou eventualmente para a mãe, né? Na maioria dos casos é para o pai, mas quem que está pedindo alimentos é a criança. É a criança representada pela mãe. A parte autora é a criança, não é a mãe. Mas tem ações que cumulam divórcio, partilha de bens, alimentos para a criança, tudo bem, então os dois são autores. A mãe é autora e a criança é autora, os dois são autores. Tá? Então são alguns cuidados para evitar, não é tecnicismo, a gente tem, né, um erro processual aí básico, tá? E às vezes, né, no cotidiano passa batido. Então é importante a gente fazer essa ressalva. Outra situação é custas, né? O preparo. Preparo nada é do que falar das custas iniciais. JG, garantia constitucional, pessoa pobre que não pode custear o processo, ela tem a preservação dessa tutela gratuita.
que vai poder acionar o judiciário de modo gratuito. Mas vejam, isso é exceção, né? Não é a regra. Ou seja, se eu estou falando de uma exceção, ela tem que ser interpretada restritivamente. A questão da declaração de pobreza, via de regra, poderia ser a principal informação, o principal documento? Sim, mas na prática acaba que nós temos que tomar um cuidado um pouco maior, porque é muito grande a quantidade de pedido de justiça gratuita. E a gente vê que tem casos, né, fronteiriços e casos que escancaradamente não cabe JG. A gente percebe pela profissão, pelo patrimônio envolvido, pelo endereço das pessoas. Então é nítido que a pessoa não é uma pessoa pobre que não pode arcar com as custas do processo. E como tudo, né, quando a gente fala de dinheiro público, como tudo, se abrir demais o leque, vai estourar em algum lugar, vai faltar em algum lugar. Então a gente tem uma forma de cobrança para o acesso à justiça, isso é uma realidade mundial, não é peculiaridade brasileira. E nos casos de pobreza, aí sim. Então a pessoa ela tem que trazer o porquê que ela não pode. O que nós vemos muito? Junta-se o pedido de justiça gratuita, mas não tem um mínimo de parâmetro para ver se a declaração de fato retrata uma pobreza. Qual que é a profissão da pessoa? Não tem. Qual que é a renda da pessoa? Não tem. Por que ela não pode pagar? Quanto que ela, né, arrecada mensalmente? Quanto ela tem de salário? Qual que é o tipo de despesa? Por que ela está impossibilitada de pagar? Né? Não se esclarece, apenas se junta a declaração de pobreza e a jurisprudência cada vez mais assenta que não, isso não basta. Né? Nós temos que ter elementos básicos para justificar o tratamento especial, a aplicação de uma regra especial, restritiva, por isso ela tem que demonstrar que ela tem esse trato diferenciado. Tá? Valor da causa, as 12 prestações alimentares que está pedindo, na questão aí da separação, o patrimônio envolvido, o patrimônio a ser partilhado, isso influencia o valor da causa, que vai influenciar a eventual verba sucumbencial, que vai influenciar na questão de preparo. Né? Então são situações, é o básico da petição inicial, só que às vezes no dia a dia, e os profissionais que estão começando na advocacia, às vezes os profissionais já veteranos na advocacia e acaba, né, passando com desatenção por essa situação mais burocrática. Tá? Falamos da legitimidade ativa e questão dos alimentos. Né? Mário, os alimentos são 30% do rendimento do requerido? Mário, o rendimento é 30%. Os alimentos são 30% do salário mínimo quando não tem um parâmetro. Né? Vamos lá, quando a gente vai falar de alimentos, nós temos que ter alguns parâmetros. A lei não fala em 30%. A lei fala em atender às necessidades do incapaz, né? Em atender o mínimo existencial, a possibilidade de alimentar no sentido amplo, né? Não é só para comer, é para se vestir, é para viver, tem a questão de água, luz, e claro, tem que lembrar que essa criança tem pai e mãe. Então a gente vai voltar a falar dos alimentos, mas são dicas básicas. Por que precisa de 30% do salário mínimo? Por que precisa de mais que isso? É necessário 30% da renda do requerido? Depende da renda do requerido. Né? Às vezes o requerido tem uma renda bem maior, 30% pode não ser necessário para uma criança, né? Para um recém-nascido. Então são situações que nós vamos ter que ver a possibilidade de quem paga, a necessidade de quem recebe. E mais modernamente se usa uma questão de razoabilidade, proporcionalidade, além da possibilidade e necessidade. Tá? Mas isso é tema para uma outra abordagem, a gente volta a falar disso. Tem a questão dos alimentos em prol da ex-companheira, do ex-companheiro, mas sempre pensando na questão, né, dos filhos. Tá bom? Acho que algumas dicas bem simples, mas que evitam perdimento de tempo no processo. Uma rodada nova num processo justifica muito tempo, principalmente nos grandes centros. Tá ok?